falando da saúde mental por aqui, tá? Ó, uma maravilha, que eu tô com uma convidada massa. Sibeli, seja bem Sou Cibele Carvalho, né, e, me formei em publicidade, né, sou uma neuropsicanalista hoje, mas minha primeira formação foi em publicidade, fiz uma especialização em produção cultural. Posteriormente eu fui caminhando para a saúde mental, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história aqui hoje. forte. Justamente, Sibelizinha, menininha super dotada. Como é que é? Como é que funciona isso? Então, primeiro, na verdade, eu só fui descobrir a superdotação por causa do meu filho. Então eu fui laudada aos 38 anos de idade, quer dizer, já bem mais velha, né. Como tem hoje também muitos laudos chegando tardiamente para diversos transtornos, de diversas situações. E eu particularmente, quando eu era pequena, eu tinha um perfil questionador, extremamente questionador. Eu era muito hiperativa, então eu não conseguia ficar parada. Até hoje, para dar aula em sala de aula, eu fico me movimentando muito na sala, né. Então eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui muito atida diferente, né, até porque o HSD ele tá contido dentro O do que é o HS? altas habilidades e superdotação, dentro do universo do neuroatípico. Então todo o meu processo da infância, da adolescência foi muito, assim, desafiador. Eu nunca tinha muitos amigos, não que a minha interação social não fosse boa, eu interagia com todo mundo, mas eu era muito seletiva com quem eu conversava. Porque tem determinadas conversas que a gente olha assim: não vou por esse caminho não. Eu acho que eu prefiro conversar sobre outras coisas". Então, quando eu encontro pessoas, os pares que a gente chama, que são pessoas que a gente pode aprofundar alguma coisa, a gente se sente num universo maravilhoso, confortável. Mas quando a gente encontra pessoas que a gente não consegue fazer isso, não é porque a pessoa não seja boa ou ruim, a questão não é essa. Não é. É uma questão particular do neurotípico HSD, entendeu? Então a gente, sempre procura muitos pares para se sentir mais confortável na conversa também. Então acaba que há uma seletividade de atenção muitas vezes, que a gente chama em clínica, né. A gente vai conversar mais com determinadas pessoas que a gente consegue de fato fazer esse aprofundamento. Tô aqui viajando, viu? Nossa senhora. A gente vai tentar diagnosticar várias pessoas. Enfim. E aí no ensino médio, assim, aí você tentou fazer primeiro vestibular, que você publicidade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então assim, eu já fui acelerada. E naquela época não se tinha muito essa preocupação de ter laudo, né. A escola Sim. observava, conversava com o pai, com a mãe: "Ah, vamos acelerar fulano, porque talvez seja mais interessante". Isso aconteceu comigo. Verdade. Eu pulei uma série, teve uma série que eu não fiz, não cursei. Então quando eu entrei na faculdade eu tinha acabado de completar 17, não tinha nem 18 anos ainda. E aí eu comecei a fazer o curso, logo depois eu já emendei na especialização de produção cultural. Aí fui trabalhar com eventos, e aí eu percebi assim: "Gente, isso aqui não é pra mim, eu É, preciso fazer outra coisa". Não porque eventos não seja bom, eventos eu costumo dizer que é uma cachaça, assim, que você faz um, quer fazer 10. Só que eu queria algo que eu pudesse parar, refletir e aprofundar, porque a gente fica muito refletindo sobre coisas da vida, o universo. Esses dias atrás eu vi um vídeo interessante no Instagram de um HSD falando: "A gente não quer só estudar a célula, a gente quer descobrir a cura do câncer, daqui para quarta-feira". Ele falando, né. E realmente a gente tem isso, a gente quer o aprofundamento muito rápido das coisas. Então geralmente o transtorno de ansiedade vem muito acompanhado nesse processo, porque o cérebro ele é muito acelerado. Pra você ter uma ideia, para eu dormir eu tenho que apagar. Então se eu não apagar eu não durmo, porque o cérebro ele fica trabalhando o tempo inteiro. é aquele negócio da síndrome do pensamento acelerado? Tem a ver? Tem a ver, porque acaba tendo uma questão do transtorno de ansiedade. Assim, a ansiedade ela não é ruim, pelo contrário, ela nos ajuda a nos preservar. Sim. A questão é quando isso fica disfuncional. A gente realmente tem que parar, né, para analisar o porquê que isso acontece. Mas a ansiedade é algo primitivo, instintivo. Por exemplo, você vai atravessar a rua. Você sabe se vai vir carro ou não. Se vier carro, você não vai. Esse é um alerta que seu cérebro manda para você. Isso está contido dentro do processo da ansiedade. A questão é diferente de você pensar assim: "Ah, eu vou acordar hoje, eu não vou sair porque eu posso ser atropelado". Aí você já vai para uma disfunção.
a ponto de tirar você de uma convivência social. E aí você pode vir a gerar outras situações, que não é o caso. A gente pensa muito de uma forma muito rápida. Às vezes a gente fala uma coisa, aí a pessoa não entendeu no seu ritmo. Quando a gente é criança, a gente fica chateado. Porque não entende, né? É o que o meu filho passa. Meu filho às vezes explica uma coisa e quando a pessoa não entende, ele se desorganiza. E aí, aos poucos, ele tá tendo um acompanhamento, coisa que eu não tive, porque minha mãe também, naquela época, não tinha esses conhecimentos de hoje. Acesso à informação. Né? E aí, meu filho hoje tá tendo esse acompanhamento. Eu tenho essa preocupação para que ele não cresça com tanta sincronicidade. Ele também tem? Meu filho tem. Descobri por causa dele. Né? O Gael, ele foi diagnosticado com eslaudado. E aí, a psicopedagoga perguntou, mãe, eu acho que você pode ter, acho que é bom investigar. E aí, fui para um neurologista que ele realmente identificou. E o Gael, ele já foi acelerado, inclusive, na escola. Graças a Deus, assim, a escola dele realmente abraçou a causa dele, inclusive antes de laudo dele. Porque era muito nítido. O Gael chegou na escola com 2 anos, falando inglês e espanhol, contando até 40, já sabia as formas, as cores, tudo em espanhol e em inglês. Tá vendo? Ó. Barril. Entendeu? Então, assim, às vezes ele começa a falar uma língua estrangeira que às vezes eu nem domino, e eu olho assim, eu digo, filho, o que é isso? Ele me mostra. É um desenho russo. Né? Ele outro dia estava tocando guitarra dentro de casa sozinho. Ele nunca teve aula de guitarra. Né? Só que a grande questão da superdotação é a questão assíncrona, que a gente chama, que é o quê? A gente tem um cognitivo que ele é extremamente elevado, mas quando você vai para a parte psicossocial e emocional, ela vai lá para baixo. Então, a gente tem dificuldade de fazer essa equalização. Então, tem situações de bateria social da gente que descarrega rápido. Por exemplo, o meu filho gosta de brincar nesses game stations e tal. Tem hora que ele olha para mim e diz assim, mamãe, o tempo acabou. É o quê? Ele quer ir pra casa. Sim. Ele tem um limite das coisas. Ele é extremamente rígido com horário. E aí já faz parte do perfeccionismo também do HSD. Se ele chega em casa e não tem dever da escola, ele se desorganiza. Porque ele acha que tem que ter todo dia dever da escola. Ele acha que final de semana... Ele acha que final de semana tem que ter aula. E ele usa um relógio, ele fica olhando, quando dá 12h30, mãe, eu tenho que ir pra aula. Oh. Então, essa rigidez da gente, que é muito de um perfeccionismo mesmo, de ser o perfeito. Em tudo. Se não for daquele jeito, a gente se desorganiza. E aí, essa perfeccionista fazendo evento, o caos. Né? Um dos motivos que eu acredito que não deu muito certo. Porque sempre tudo muito certinho, se não for assim, já desorganizava. Completamente. Eu digo, não, gente, vou pra sala de aula. Vou pra sala de aula porque... Eu ia pra sala de aula como? Da aula de quê? Na época, eu já comecei a dar aula de inglês. Posteriormente, eu já caí para dar aula na universidade. Morei um tempo em Rondônia. E lá eu dei aula na Universidade Federal, como professora visitante. Aí depois, eu fui dar aula no Senai de lá. E outras empresas eu fui fazendo também assessoria de comunicação. Quando eu comecei o mestrado em educação, eu estava lá. E aí, eu cheguei na saúde mental nesse ponto. Porque tinha uma disciplina chamada Fatores de Aprendizagem. E nela a gente aprendia como potencializar a aprendizagem para determinadas questões de transtornos mentais. De saúde mental. E aí, eu pensei assim, não, eu não quero só ler um texto na internet. Aí já vem a questão da curiosidade do superdotado. Tá sempre buscando, vamos curar o câncer. E aí, eu fui buscar um curso e fiz uma formação em psicanálise. Eu digo, não, eu não quero voltar para a faculdade. Eu quero fazer um curso que me potencialize a só entender. Eu não vou querer clinicar também. Não tinha essa pretensão. Quanto tempo é esse curso? Depende. Tem cursos que duram 3 anos, tem cursos que duram 5. Varia muito. Tem presencial, tem remoto também. No Brasil inteiro. Foi até um curso em São Paulo que eu fiz. E foi um curso, assim, que me abriu as portas, na época, para entender um pouquinho também sobre mim. Só que, se você tá num curso desse e não tá em terapia, o negócio vira mesmo. balaio. Porque mexe muito. Muito.
Às vezes eu vejo assim, não, eu vou fazer psicologia porque eu vou me conhecer. Eu digo, oi? Você vai se desorganizar mais, hein? Porque se você vai se conhecer, procura um processo terapêutico. Isso é importante. Pois é. E aí, fazendo esse curso, logo eu pensei assim, eu acho que eu posso clinicar. Eu comecei a me questionar, por que Lá que em eu não Rondônia poderia? ainda, Isso lá em sabe? Rondônia ainda. Aí já em 2012 eu já comecei a clinicar. Online, fazendo alguns movimentos. E comecei a atender pessoalmente também, na presencial. Aí voltei para Salvador, continuei nesse processo da clínica, mas sempre me questionando se era isso mesmo que eu tinha que fazer ou se eu tinha que ficar na universidade. Porque o universo acadêmico eu gosto muito. Assim, eu gosto muito de estar na academia, de estar lecionando, estar naquele movimento de produção do conhecimento. É uma coisa que eu Chegou a terminar um gosto. mestrado lá? Em educação. Educação. E aí segui. E com a formação em psicanálise, eu fui fazer uma especialização em neuropsicanálise. Para justamente dar um pouquinho mais esse processo cognitivo. Aqui em Salvador já ou lá ainda? Já aqui em Salvador. Depois dessa especialização, eu comecei um mestrado em psicanálise na Argentina. Mesmo. O que é a neuro? O que é que você aprofunda quando você faz a especialização em neuropsicanálise? A gente, claro, tem a base freudiana, porque Freud é o pai da psicanálise, né? Só que a gente estuda muito mais um processo cognitivo dentro da psicanálise. Claro que a gente não vai deixar, por exemplo, de olhar outras questões do universo psicanalítico. Mas a gente aprofunda muito mais a parte cognitiva. Então, por exemplo, num curso desse, você vai estudar, por exemplo, como potencializar melhor os processos cognitivos para uma pessoa que teve AVC. Né? Que não necessariamente é um transtorno, mas é uma condição, né, que por algum motivo ela teve, né, desencadeou. Então a gente vai estudar mais como potencializar esse processo cognitivo, entendeu? Certo. Nessa especialização. Isso. Vamos pro mestrado. Gostei, assim, vou fazer agora mestrado em psicanálise na Argentina. Pra quem não ia nem clinicar. É. E aí eu tô terminando ainda esse mestrado. Sim. Só que em paralelo a ele, já me chamaram para participar do doutorado em genética daqui da UFBA. Por quê? Porque eu fui fazer um curso em biologia, uma graduação em biologia. Porque eu queria entender, olha, tudo é assim. Porque eu queria entender um pouquinho mais. Não Eu sempre só olhar no Google, não, amiga? Olha assim, eu quero entender como é que funciona isso. Olha no Google. Não dá. Eu não me satisfaço com o Google. E eu sempre pesquisei muito sobre hereditariedade de comportamento. Então eu disse, não, vou fazer um curso de biologia, vou estudar um pouquinho disso aqui, vou me enveredar pela genética. Aí depois eu vejo se eu faço um mestrado, um doutorado na área. Aí no meio do caminho aconteceu desse convite. Aí agora eu tô preparando um projeto para aplicar, para eu conseguir entrar. E comecei um curso em farmácia. Por quê? Porque a farmácia... E com filho pequeno. E com filho pequeno. Mãe solo, filho pequeno. E atendendo. E atender e dando aula. Dando aula? Você tá dando aula ainda? Aula. Então vamos lá, que eu já me perdi. Aí você tá na graduação de farmácia. Iniciei agora. Iniciou agora. É. Biologia, você começou, mas terminou? Vou terminar agora vai também. Terminar? Agora no meio do ano. O mestrado na Argentina, o doutorado. Isso. Eu achava que eu fazia muita coisa. Tô me achando normal agora. Aí, você começou a clinicar. Como é que faz? Como é que funciona? Eu vi outro dia um vídeo muito legal de Luana Piovani. Já viu falando de psicanálise? Não cheguei a ver. É a melhor coisa que ela fez, assim. Te destrói, você fica moído, mas é aquele negócio de revirar a terra para poder, né? Você ter um retorno maravilhoso. Ela diz que aconselha todo mundo a fazer psicanálise. Como é que você trabalha essa questão da psicanálise, dando aula? Como é que funciona essa rotina? Olha, e o interessante é que eu ainda leciono na área da comunicação. Ah, é? Porque assim, eu não me desliguei ainda completamente da comunicação. A mim já tinha ficado lá em Rondônia. Não, ainda tá ali comigo. Eu muitas vezes utilizo a psicanálise, por exemplo, para explicar comportamento de consumo. Então eu faço a conexão dos dois universos. Os alunos às vezes ficam meio assim me olhando, mas isso aí não tem muita lógica. Depois eles veem que tem tudo a ver, né? Sim. Só que assim,
Quando a psicanálise ela acaba tratando essa origem, provavelmente você não vai retornar naquele padrão. Então, assim, por exemplo, falar de um assunto que talvez seja interessante, que acontece muito e eu percebo muito em clínica. As mulheres têm muito um padrão assim, eu sempre namoro os mesmos tipos de cara. Tem essa fala. Por que esse padrão ele acontece? Não adianta a gente só olhar o momento atual de uma relação que acabou. Dedo podre. Então, só que existe uma origem para isso. O que de fato essa pessoa, essa mulher está buscando nessa relação que ela não ressignificou lá atrás? Na psicanálise ajuda, né? E aí ele vai entender profundamente, na origem, o porquê que você está repetindo um padrão. Né? Então você está repetindo um padrão porque um comportamento na sua infância, e aí você carregou isso, não ressignificou, preferiu deixar debaixo do tapete, engavetar e seguir. Só que o seu inconsciente, em vários momentos, vai estar puxando aquele processo ali. Então, eu costumo dizer que não é tudo só o que a gente vê. Sempre tem alguma coisa por trás. Aquele filme Divertidamente. Fantástico. Saiu 2, né? Agora. Saiu 2, com ansiedade, inclusive. Adoro. Vem cá, aí você me falou que nesse processo que você foi diagnosticada, como foi isso? O Gael estava passando por uma avaliação com uma psicopedagoga e ela me questionou. Você nunca buscou entender o porquê que talvez algumas coisas você pense diferente? Porque a gente conversava muito. Eu falei pra ela, não, e é engraçado, né? Eu sou da saúde mental e nunca me percebi. É isso que eu tô aqui me perguntando. Né? E é aquela história, né? Às vezes a gente vive a situação, mas a gente não enxerga. Eu digo sim, de fato eu me questionava assim, mas por que eu penso diferente? Por que as pessoas acham que eu sou uma pessoa que muitas vezes sou problemática? Porque assim, o HSD, a gente tem muita empatia pelo outro. Então acaba que muitas vezes a gente se deixa de lado para ajudar o outro. A gente tem muito de ser justo. Se não for o justo que a gente está vendo, a gente se desorganiza. A gente vai fazer a Terceira Guerra Mundial, com bomba nuclear e tudo mais, para ter a justiça feita ali. Então a gente é de comprar briga dos outros. Aí mistura a empatia com... É um processo. Por isso que eu digo sempre, gente, superdotação é bacana na cognição. Do resto, a gente tem que aprender a se organizar mesmo. Então, a psicopedagoga me questionou. Eu falei, mas ainda falei pra ela, mas por que eu vou atrás disso? Isso vai me ajudar em quê? Ela disse, Beli, vai lá, dá uma olhada nisso, depois você me diz. E aí, de fato, quando ele me laudou, me entregou o papel e tudo, um neurologista. Neurologista. Um médico. É um teste que faz? Como é? No meu caso, o próprio neuro, ele em clínica, como ele já vinha me acompanhando um tempo, né? Ele laudou. O que pode se fazer? Testes. E aí sempre eles indicam muito também ir a um neuropsicólogo, né? Para fazer testes e dar um laudo já com QI, já com tudo escrito direitinho, né? E posteriormente, se for o caso de estar num ambiente escolar ou numa questão de que a pessoa, por exemplo, tem uma superdotação na área acadêmica e quer se regular um pouquinho mais, procura um psicopedagogo para dar uma ajustada. Então, assim, na verdade, assim como no TEA, no transtorno do espectro autista, o fator multiprofissional é interessante, né? Na verdade, em tudo na saúde mental. Por exemplo, na questão dos atletas que eu acompanho. Não adianta ele estar só perdendo peso para cortar o peso para a luta. Ele também precisa entender a saúde mental dele, porque quando ele engatilha a ansiedade, ele não consegue cortar ao ponto de ter que comer alguma coisa específica para se segurar. Como assim? Porque o alimento, ele também é acolhimento. O alimento, nem me fala. O alimento tem a parte de necessidade fisiológica, mas muitas vezes ele é acolhimento, né? Então, quando a gente pensa em ser humano, a gente tem que pensar ele de forma integral. Senão, o universo, ele fica com pontas soltas, né? Quando a gente pensa no TEA, a gente pensa no TO, a gente pensa na fono, a gente pensa na psicopedagoga, a gente pensa no neuropsicólogo, porque há uma necessidade de atender esses fatores multi, né? De uma forma interdisciplinar. Senão não funciona, porque ainda assim no autismo, por exemplo, existe casos de autismo regressivo. O que é isso?
algumas habilidades elas vão se perdendo. E elas às vezes podem retornar. Se retornar, pode ser que esteja num grau igual, ou maior ou menor. O cérebro humano é realmente complexo. Né? O sistema nervoso central é algo que realmente é muito estudado, porque realmente é extremamente complexo. Mente humana é assim. Tem coisas que a gente vai observar, a gente pega o DSM-5, que é o livro onde tem catalogado, né, todas as patologias mentais e da saúde mental. E aí a gente vai perceber lá que a gente vai ter um rol de sintomas, mas cada pessoa vai apresentar de uma forma e de uma intensidade diferente. Então, eu particularmente gosto de colocar o indivíduo num lugar único. O indivíduo possui aquelas características daquilo, só que como é que ele apresenta aquilo? O porquê? Qual foi o contexto? Aí uma pessoa vai me contar assim, me chateei com fulano, tá, mas você chateou por quê? Qual o contexto disso? Mas vem aqui, naquele dia que a gente tava conversando aquela outra coisa, você também fez a mesma coisa. Né? Então, muitas vezes as pessoas não se percebem e as pessoas estão cada vez mais adoecendo. Por quê? Porque elas não querem parar para se predispor a se olhar. Porque realmente não é para qualquer um. Tem que ter estômago. E trazendo a história da Luana Piovani, que você trouxe, a psicanálise é isso. Ela lhe vira do avesso. Mas quando a gente vai arrumar uma casa, a gente tem que tirar os móveis do lugar, pra limpar tudo e botar no lugar. E a psicanálise é muito isso. Né? A gente passa pelo processo psicanalítico. Eu, quando tenho as minhas sessões, porque todo bom terapeuta tem que ser terapeuta. Sim. Né? Uma série terapia super necessário, porque a gente ouve muita coisa. Eu passo uma semana numa reflexão absurda, ainda mais um HSD. E meu, e meu psicanalista fica, e aí, como é que você tá hoje? Tá bem? Tá respirando? Então, é todo esse processo. A psicanálise, ela vai na origem para que você não volte nesse ciclo vicioso. Então, o que acontece? Ela vai, ela busca a origem e te fala o seguinte, olha, isso aconteceu, vamos ressignificar essa dor aqui. E quando você entrar num processo que vai gatilhar a sua ansiedade, você vai aprender a desgatilhar cada vez mais rápido. Então, não é que você vai deixar de ter raiva, você vai deixar de ter nojo, ter ódio, não. A questão é, você entrou nesse processo. Quanto tempo você ficou lá? Cada vez mais rápido você tem que sair. Mas você só faz isso se você se conhecer. Né? E se você não tá muito nessa linha, acaba que você vai adoecer seu corpo. Seu corpo vai sentir. Qual é o seu público? Eu sei que você trabalha com atletas de alto desempenho, né? É. Engraçado que o esporte chegou pra mim de uma forma muito, assim, aquém. Porque um aluno na faculdade, aí me indicou e foi me indicando, aí eu fui entrando no mundo do esporte. Então, hoje eu tenho um nicho muito do esporte e dos neurodivergentes. Até porque, assim, eu costumo dizer que os neurotípicos dificilmente vão entender os neurotípicos vão também não entender muito fácil os neurotípicos. Por quê? Porque são processos mentais diferentes. Né? Então, acaba que hoje tem muito neurodivergente chegando para trabalhar comigo porque eu sou neurodivergente. Então, fica mais fácil o entendimento, há uma projeção mais fácil, há uma correlação mais fácil. Até para a pessoa se sentir mais confortável. Olha, ela também é neurodivergente, então vai ser mais fácil ela me entender. E de fato, né? Tem coisas na vida que, por exemplo, a gente não vai passar porque a gente não tem. Né? Uma dificuldade que o outro tem, o outro não tem. E por aí vai. Então fica muito mais fácil você achar o seu par e conversar com ele do que conversar com uma pessoa que não vive o seu universo. Então hoje eu estou muito focada nos atletas e nos neurodivergentes. Qual a diferença no tratamento? Qual o foco do tratamento do atleta e qual o foco do tratamento e quais são as mais ver no dia a dia? Basicamente, os atletas, eu tenho uma frase que digo sempre o seguinte, que para entender o atleta, eu tenho que entender o indivíduo. Então, não adianta ter um campeonato específico, uma luta marcada, e eu potencializar ele, mas e depois? O cara vai ter Rodrigo lá, uma luta de MMA, tipo, uma mega luta. O cara vai ficar nervoso, ansioso. Ah, ansiedade, com certeza. Né? E faz como? A gente trabalha um processo, claro, de conter essa ansiedade. E a minha maior preocupação da ansiedade deles é o alimento. Porque a gente acaba correndo para algum lugar. Né?
Então, às vezes, algum atleta me liga, me fazendo algum questionamento. No final, eu sempre digo, Posso olha, comer um brigadeiro? tem essas coisas. Não, tem às vezes, assim, final de semana, tiram foto e mandam pra mim. Ô, doutora, saí da linha. Eles mesmo se entregam. É. E Como é que é muitas Rodrigo vezes... Coutinho? Como é que é Rodrigo? Beijo, seu Olha lindo. pra Rodrigo. Vou falar. Entrega. Rodrigo Não. gosta de comer o brigadeirozinho? Rodrigo gosta muito de comer as comidas da avó dele. Ah, é? O Rodrigo gosta. E aí, eu sempre, quando a gente tem umas conversas no final, eu digo, olha, cuidado com as comidas da vovó. Come não, hein? Mas ele é um amor de pessoa, ele é muito tranquilo. Maravilhoso. Ele é muito tranquilo. E assim, eu venho acompanhando uma evolução muito grande do Lídio, né? Na parte da saúde mental dele. Na parte dele se estruturar enquanto atleta, né? Buscando cada vez mais, galgando aí, né? Voos mais altos, retornando cada vez mais forte no ambiente do MMA. E quando eu não posso comer? Tem aquela questão da perda de peso, como você tinha falado. Pra onde é que eu vou? Faz como? Eu tô em TPM, tô ansiosa. Eu como um docinho. Um não, alguns. Vou pra onde? Faz como? Ou você trata lá atrás? Exatamente. Eu vou sempre buscando a origem das situações. Porque, assim, existe também a questão química do corpo. Às vezes a pessoa tá com a parte hormonal, né, descompensada. Às vezes a tireoide, por exemplo, pode desencadear uma depressão química, que não tem nada a ver com a questão psicológica. Então, assim, tem Verdade. coisas que... Por isso que eu falo, né? É uma equipe muito multi. Então, um caso de Lídio, muitas vezes eu ligo pro Nutri, e aí, Nutri, como é que tá a questão de Lídio? A dieta mudou? Tá tendo mais carboidrato? Não tá? Porque isso vai impactar na saúde mental dele. Então, por exemplo, se a pessoa consome menos carboidrato, automaticamente ela fica mais estressada. Mulher, eu virei uma megera. Eu fui inventar de fazer uma dieta. Um nutricionista. Eu passei 6 meses sem comer uma glicose. Misericórdia. Menina, eu fiquei assim, subindo pelas paredes. Dava um bom dia. Ah, bom dia por quê? Então, porque assim, descompensa. Aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. Aí você não vai dormir direito. Você não vai viver direito. Você não vai pensar direito. Eu tenho muito cuidado com essas coisas muito restritivas. Tanto é que eles têm um acompanhamento nutricional. Geralmente todos eles realmente precisam disso. Suplementam. Então, tomam alguns determinados tipos de suplemento para, inclusive, às vezes, reabastecer uma outra parte que realmente já está em falta por conta de uma alimentação que tem que cortar. É toda uma engrenagem. Por isso que eu fico, às vezes, muito preocupada. Eu ligo pro Nutri, e aí, Nutri, como é que tá a dieta de Lídio e tal? Não sei o quê. Ah, eu cortei isso, Sibeli, aquilo outro, eu digo certo. Por quê? Porque impacta. Não tem como não impactar. Você vir acostumada a comer um determinado tipo de coisa e, por algum motivo, você tem que cortar aquilo, né? Mas Lídio, ele é um cara que ele se movimenta muito, ele treina muito. Então, ele tem uma perda de calorias muito alta, né? No caso dele, Dá pra comer. dá pra... Ainda dá pra fazer isso, né? Mas eu tenho atletas que têm uma imensa dificuldade. E muito ligado a outras questões. Né? Não tão somente a perda de peso em si, mas outras questões de depressão, né? Porque, assim... o corpo é interessante. Quando o atleta está ali treinando, atividade física, não vou nem falar do atleta, atividade física, o que acontece? Ela aumenta muito a endorfina e automaticamente ela chama a dopamina, que é um neurotransmissor que, quando ele chega no seu sistema nervoso central, você vai ficar em êxtase. Quando você come assim, um doce, um chocolate, alguma comida que você goste muito, na TPM, né? Então, o que acontece? A dopamina pode virar um vício mesmo. A pessoa que é viciada em comer muito, a pessoa que é viciada em comprar muito, a pessoa que é viciada em jogos. Esse neurotransmissor vai mexer muito no seu corpo. Então, é muito importante você estar sempre com sua saúde mental, não vou dizer em dia, mas sendo trabalhada, justamente para quando isso acontecer, você se observar. E volto a dizer, as pessoas têm o costume de não se observarem. Né? Porque é difícil. Eu tava dizendo pra uma paciente agora de manhã que eu tava atendendo, eu disse pra ela assim, quando você acordar, você abrir o olho, antes de você sair da cama, se pergunte como você acordou. Você tá angustiada, você acordou chateada, você acordou não querendo sair da cama, como foi que você acordou? E se questione o porquê você se acordou assim. Né? Aí eu até falei assim, você pode até ficar meio paranoica no primeiro momento. Mas a questão é um exercício gradativo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente tá no automático.
A gente acorda, levanta, troca de roupa, toma um banho, sai, vai trabalhar, volta, filho, não sei o quê. Mas Sim. e se observar? Ninguém quer, né? Porque olhar dor, ninguém quer, né? Barril, como disse Paquito. Com relação aos neurodivergentes, tem aumentado o número de casos ou o número de diagnósticos? Eu costumo dizer que agora as pessoas estão sabendo quem são, né? Porque desde que mundo é mundo, né? Os estudos antigamente, antes de 1900, vamos assim dizer, tudo era esquizofrenia, era, né? Hoje a gente já sabe que tem alguns casos que já foram reestudados, até por Melanie Clark, que foi uma precursora de Freud, por exemplo, que tratava muito essas questões infantis, né? Que eram casos de TEA. Então, o que na verdade acontece hoje, na minha percepção, é que na verdade as pessoas estão sabendo quem são. Sempre existiram. Tem um ator famoso, Anthony Hopkins, né? Foi laudado aos 70 anos. Né? Então, assim, com TEA. Então, as pessoas, na verdade, acho que começaram a ter uma necessidade de correr atrás. E eu acho que a pandemia mudou muito isso. Costumo dizer que a pandemia foi uma virada de chave para todo mundo. Aí as pessoas, mas é porque você ganhou mais paciente? Porque eu digo, não, gente. Porque foi uma necessidade. As pessoas ficaram dentro de casa, paradas, e tiveram por obrigação se observar. Se perceberam ansiosos com determinados tipos de situação que um grande boom de laudos de TEA vieram depois. Porque convivendo com outras pessoas, fulano, você tá assim, agindo assim, por quê? Foram obrigadas, literalmente. Foi um verdadeiro Big Brother para todo mundo, né? Então, para mim, a pandemia foi um divisor de águas positivo nessa parte. Claro que fica dentro de casa, enclausurado, não foi bom para ninguém. Mas nesse aspecto da saúde mental, eu acho que foi bem positivo. Como é que eu faço para entrar em contato? Passa aí a rede social, que eu já tô imaginando. Pelo Instagram, o meu arroba é Cibele Carvalho, psicanalista. Por lá me acha fácil, tem meu contato de WhatsApp, é bem tranquilo. Pode me chamar tranquilamente, ou no WhatsApp ou pelo DM mesmo. E a doutoranda, Nossa. estudante, quais são os projetos futuros aí da galera? Eu tô com um projeto para 2025, inclusive. Eu tô com muita vontade de fundar uma escola. E, na verdade, não é só para atender neuroatípicos, mas para que a gente consiga unir esses universos do neurotípico e do neuroatípico, para a gente construir de base uma relação que não tenha bullying. Né? Eu mesmo, dando aula, sofro bullying. Né? Então, assim, de aluno. Não tenho, sinceramente, eu sempre costumo dizer a eles, gente, eu não prendo ninguém em sala, não persigo ninguém, não tenho tempo para isso. Então, se vocês quiserem sair, a chamada já foi feita. Eu sou muito assim, né? Então, eu tenho uma vontade de construir essa base de respeito. Eu acho que as pessoas não precisam se engolir. Elas precisam se respeitar. Pode não concordar, mas a base de qualquer coisa é respeito. Então, eu tô com esse projeto aí de construir isso. Já tenho angariado algumas parcerias, assim, para me ajudar nesse processo, porque eu tenho a percepção que sozinha a gente não faz nada, né? Então, eu quero construir, pegar esses pequenininhos, dizer assim, olha, gente, vamos olhar pro outro com um olhar de empatia, tá? Vamos compreender que fulano não pode te acompanhar nesse processo, mas ele pode te acompanhar nesse. É base de respeito. Né? E eu acho isso muito importante e essencial. Então, minha grande vontade agora, em 2025, é realmente enveredar por esse lado. E tem um outro projeto que já é antigo, que também vou colocar em pauta aí, que é o Instituto, que ele vai nascer também. Mas aí ele é focado na saúde mental, para atender pessoas, tanto numa parte privada como pública. E ele vai ser um ambiente humanizado e espiritualizado mesmo. Não é para trazer nenhuma vertente de crença, mas uma vertente de dizer assim, olha, você é uma pessoa em evolução, independente da condição, da situação que você viva, você pode evoluir dentro do seu processo. Então, minha grande vontade agora, em 2025, é começar com a escola. E logo em paralelo, eu vou estar colocando o instituto para caminhar. Onde é que vai ser essa escola? Estou estudando ainda aí o lugar de Salvador. Moro perto de você. Mas vai ser mais para as bandas de lá mesmo. E
tô pensando, estudando aí, colocar realmente bolsistas, porque eu sei que tem gente que não consegue, né? Que é caro Sim. Ai, nem realmente. fala. Educação no Brasil é uma coisa cara. Se cuidar é uma coisa cara, saúde mental é uma coisa cara, né? Então eu tô aí agora também galgando esses projetos e vou colocar bolsistas nessa escola. A Eu partir quero de que realmente. idade se pode fazer? Olha, o curso de formação, geralmente eles pedem pelo menos um ensino superior. Não, a uma pessoa pode criança, pode Ah, sim, claro. Tem pode? psicanalistas, sim. Tem psicanalistas na área infantil e tem psicanalistas que atendem mais a parte adulta. Eu já atendi crianças, mas meu foco sempre foi mais adulto. Sempre gostei mais de elaborar esse processo terapêutico com adultos. Já trabalhei também com adolescentes, mas qualquer idade. Ele tem precursores de Freud, como Melanie Klein, que focaram muito na questão da parte infantil mesmo. Então, Sabia a não. psicanálise, ela é bem ampla. A questão é que ela é mais da, de ser certeira mesmo. E às vezes ela provoca esse rebuliço. É natural. Muito obrigada, Ci. O que é que você fala aí pro pessoal? Olha, o Recado. que eu deixo de recado é que se conheçam. E independente de laudo, de qualquer coisa. E não se estereotipem se tem TDAH, se tem. Falem sobre suas neurotipicidades, né? Mas, em primeiro lugar, se conheçam. Porque não vai adiantar nada você ter um laudo e não saber quem você é. Né? Então, eu costumo dizer que antes do neuroatípico existe o indivíduo. Porque a gente costuma rotular muito as coisas. Ah, porque fulano tem isso porque é assim. E aí começa, né? Os rótulos, os estereótipos. Isso não é bacana, isso aí gera o bullying, isso gera a falta de respeito. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente não se percebe. E a gente acaba alimentando o comportamento do outro. Então, antes de mais nada na vida, se conheçam. Façam um processo terapêutico para se conhecer. Não é por causa de relacionamento, não é por causa de trabalho, de filho, de ninguém. Sim. Façam por você. Nada. Obrigadíssima, Ci. Ó, nossa, adorei essa conversa aqui. Realmente, pô, você alugou um triplex na minha cabeça. Vou chegar em casa hoje e não vou dormir. Não vou dormir. Eu que agradeço. Agradeço, já fica aí, não sai do canal não. Se inscreve, vê outras atividades, outras coisas, você vai gostar de